Olá, tudo bem com você? Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua casa. Hoje nós vamos estudar o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala a respeito do sofrimento. Por que sofremos? Uma pergunta que sempre se levanta é: por que sofre o justo? Então nós vamos fazer uma breve caminhada na epístola do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, a respeito do sofrimento. Então eu quero convidar você a acompanhar atentamente a leitura da palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Deus abençoe esta palavra no seu coração. Eu desejo que o Espírito Santo abra sua mente para que você compreenda este estudo bíblico de tal maneira que você possa aplicar na sua vida diária também. Os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo ataques terríveis, calúnias, difamações, perseguições, provações. A situação deles era muito difícil, era muito crítica. Eles estavam experimentando provações tão grandes que o apóstolo Pedro, então, resolve escrever-lhes esta carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele expõe de uma maneira muito clara diversos pontos desta carta que trata a respeito do problema do sofrimento. No verso 6 do primeiro capítulo ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. E ainda em 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 9 a 10, Pedro diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 9 e 10. No meio desses problemas todos, dessas acusações, dessas aflições, esses cristãos deveriam santificar-se, buscar ainda um maior crescimento na sua vida cristã. Sabe, o apóstolo Pedro, procurando encorajá-los no meio dessa situação tão difícil, ele fala a respeito de 3 tipos de sofrimentos. Isso mesmo. E o primeiro deles é o sofrimento decorrente do pecado. Muitas vezes as pessoas sofrem e fazem os outros sofrerem por causa de seus pecados, não é verdade? Quantas pessoas que hoje estão sofrendo terrivelmente por causa de falhas, de erros e pecados cometidos. O pecado é uma falta de harmonia com as leis de Deus, e quando isso acontece, o sofrimento é uma realidade. O resultado é a aflição própria e de outras pessoas também. Por exemplo, se uma pessoa ingerir bebida alcoólica e embriagada começar a dirigir um veículo, ora, essa pessoa poderá trazer grande sofrimento e até mesmo a morte para si mesma e para outras pessoas, eventualmente sofram um acidente de trânsito, não é verdade? Há pessoas que sofrem e fazem os outros sofrerem por causa de atitudes precipitadas. Veja, uma pessoa que tem um problema de domínio próprio, que em situações de conflito age por impulso, uma pessoa que não tem autocontrole, essa pessoa traz sérios problemas para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Então,
olhamos para a palavra de Deus e temos o exemplo, por exemplo, do rei Davi. O rei Davi era um homem sincero na sua fé em Deus, entretanto, Davi cometeu um pecado terrível. O exemplo de Davi e de muitos sofrimentos que acarretou para si próprio serve de lição para todos nós. Davi pecou e o seu pecado trouxe sofrimento para ele e para toda a sua família. Por exemplo, o Salmo 32 mostra uma relação de causa e efeito entre as transgressões humanas e o sofrimento emocional e físico. Davi, em um dado momento da sua vida, reconheceu que as enfermidades que estava sofrendo eram consequências dos seus erros, dos seus pecados. Tanto é que aqui no Salmo 32, dos versos 3 a 5, ele declara: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O texto aponta para uma descoberta da medicina acerca das doenças psicossomáticas. Pecados não confessados podem trazer sérios prejuízos para o nosso organismo, podem provocar enfermidades sérias. Para esse tipo de sofrimento, a solução é o arrependimento. Isso mesmo, é preciso arrepender-se dos seus pecados. Se você está sofrendo algum tipo de enfermidade na sua vida, devido a pecados não confessados, como Davi, ele diz: os meus ossos doíam, os meus ossos envelheceram. Era uma doença, uma enfermidade psicossomática. Há pessoas que sofrem de gastrite nervosa, úlcera e outras enfermidades por causa de pecados que ficam guardando. Outros não conseguem dormir à noite, a insônia vem, e enquanto não houver um arrependimento, como a Bíblia diz, metanoia no grego, uma mudança de mente, mudança de sentimentos e de atitudes, não haverá descanso, não haverá cura para esse mal. Certos pecados causam danos irreparáveis. Sabe, por mais arrependido que Davi estivesse, ele não poderia devolver a vida de Urias, não é verdade? Há coisas que não têm retorno. Há coisas que, por mais arrependido que você esteja, você não pode mais consertar as coisas. Não há mais retorno para certas situações. Daí Pedro dizer que não há nenhuma glória quando o cristão peca e sofre por isso. Ele diz aqui na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 20, quando ele diz assim: porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Que vantagem há no sofrimento por causa do pecado? Nenhuma. Os crentes jamais deveriam sofrer por praticarem o mal. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Mas há um sofrimento nobre e benéfico para o crente. O sofrimento não decorrente do pecado individual. Isso mesmo, o sofrimento não decorrente do pecado individual. No Evangelho de João, no capítulo 9, versos de 1 a 3, nos deparamos com uma história interessante. Os discípulos, vendo um homem cego, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus respondeu-lhes: nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Nem sempre há uma relação direta entre sofrimento e pecados específicos. Há pessoas que dizem, essa pessoa está sofrendo terrivelmente, essa doença, essa enfermidade, isso aí é algum pecado escondido. Pode até ser, mas nem sempre é assim. Não há uma relação direta entre sofrimento e pecados específicos. Na realidade, o livro de Jó e também o livro dos Salmos tratam dessa questão do sofrimento dos justos. Aquelas pessoas que, mesmo sendo fiéis e obedientes a Deus, passam por sofrimento. Ora, se nós conseguíssemos provar que os cristãos não sofrem, se a Igreja Batista do Brooklyn conseguisse provar que as pessoas não sofrem por crer em Jesus, eu acredito que nós teríamos a maior igreja do mundo. Mas não é essa a realidade. A Bíblia nos mostra que esse é um tipo de sofrimento mais difícil de compreender, sendo muitas vezes fonte de dúvidas, perplexidades e até mesmo de murmurações. Quantas pessoas murmurando, por que foi que isso foi acontecer comigo? Por que isso agora está acontecendo? Há vários pontos a considerar. Até mesmo nesse tempo em que estamos aí nessa quarentena de coronavírus, Covid-19, você pergunta, mas será que Deus mandou esse mal? Deixe-me dizer uma coisa para você. Até onde eu entendo a Bíblia, a palavra de Deus, Deus não é o autor do pecado e nem do sofrimento. Mas nós vivemos em um mundo imperfeito, desfigurado pela rebelião dos homens contra Deus. Porém, Deus, em seu infinito amor, em sua graça e misericórdia, Ele transforma o sofrimento para o nosso bem. É isso que Deus faz. Ele veio ao mundo na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo para anular as consequências da queda e para restaurar a harmonia da criação. Isso tudo é prova do grande amor de Deus. Ele é ao mesmo tempo o Deus sofredor e o Deus que se coloca ao lado daqueles que sofrem. Temos um exemplo bem claro disso no Salmo 23, que você conhece muito bem, não conhece? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele é o Deus sofredor e que se coloca ao lado dos que sofrem. Podemos sempre contar com o auxílio, com o apoio de Deus no meio de todas as provações. Portanto, a solução não se encontra na murmuração, na revolta, na amargura. Karl Marx, certa vez, declarou que a religião é o ópio do povo, querendo dizer com isso que ela anestesia as pessoas para que, no meio das dores, no meio das injustiças, elas vivam pensando mais no futuro. Ou seja, elas olham para a promessa da vida futura, dizendo, a religião é o ópio do povo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Infelizmente, há muitas pessoas, seitas e religiões que também pensam assim. A ciência cristã, algumas religiões orientais,
Inclusive, algumas formas de cristianismo têm uma visão dualista que leva muitas pessoas a simplesmente se resignarem com os seus sofrimentos. A nossa verdadeira atitude deve ser de luta contra o sofrimento, com confiança e esperança no Deus que tudo pode. Então, em terceiro lugar, nós vemos aqui o sofrimento decorrente da prática do bem. Essa é a forma mais nobre de sofrimento mencionada nas Escrituras. Aqui o sofrimento deixa de ser um flagelo para tornar-se uma virtude, porque ela glorifica a Deus e segue o grandioso exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Pedro, aqui no verso 19 e 21 do primeiro capítulo de seu livro, quando ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. E no verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É o que vemos em diversas passagens bíblicas. Nós devemos sofrer pela prática do bem e não por praticar o mal. Eu quero então concluir o nosso estudo bíblico dizendo para você que Pedro nos mostra claramente aqui que os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo muitos ataques, calúnias, provações, difamações por parte dos adversários, dos pagãos. Talvez você esteja sofrendo algum tipo de provação hoje, de aflição, mas não estranhe isso não. Pedro diz, olha, eles não devem se espantar com isso, como se fosse algo estranho. Não, isso é normal. Sofrimento na vida do cristão é normal. Problemas na vida do crente é normal. Não havia aqui nenhuma contradição entre a sua fé, o amor de Deus e as provações que estavam enfrentando. Ao contrário, o sofrimento era mais uma evidência de que eles permaneciam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Corretamente entendidas, as aflições podem ser uma fonte de crescimento cristão, de santificação, de comunhão com o Senhor e também com os outros, mas corretamente entendidas. O Evangelho nos ensina que nós não devemos viver ao sabor das circunstâncias deste mundo mutável, mas firmarmos a nossa fé e confiança no Deus que tudo vê e que tudo pode. Olha aqui para mim, ouça bem o que eu vou dizer para você. Podemos não compreender tudo o que nos acontece. Nós muitas vezes ficamos perplexos com coisas que acontecem à nossa volta, mas nós nunca podemos duvidar do amor de Deus por nós, revelado na cruz do Calvário e em tantas outras vezes demonstrado em nossas vidas. Quantas vezes você sentiu o agir de Deus na sua vida, trabalhando amorosamente para te livrar, para te libertar, para sarar você, para suprir as suas necessidades. Então, pode até não entender tudo o que está acontecendo, mas não duvide, Deus te ama e Deus tem demonstrado isso de uma forma maravilhosa. Eu gostaria de finalizar, então, dando para você uma palavra na qualidade de ministro do Evangelho de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo conselho dado por Pedro àqueles irmãos da Ásia Menor. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Deus te abençoe rica e poderosamente.